Na sequência, há um pedido de sustentação oral, formulado pelo Dr. Júlio César Machado, representando a Prefeitura Municipal de Americana. Solicito a Sua Excelência que ocupe a tribuna dos advogados para a defesa das contas do prefeito municipal de Americana. Também a conselheira Cristiana Nicásio Moraes. Também cumprimento o doutor Júlio César Machado e farei uma síntese do relatório do item 45, contas anuais da Prefeitura Municipal de Americana, contas do exercício de 2016. Manifestações de ATJ, chefia ATJ e MPC, todos convergiram pela emissão de parecer desfavorável. Os autos integrados à base da sessão do dia 27 de novembro dessa primeira Câmara, ocasião em que foram retirados de pauta a pedido da defesa. Após, foram apresentados memoriais em meu gabinete. As questões centrais debatidas nos autos, conforme pronunciamento de ATJ e MPC, se referem a ocorrência de um déficit orçamentário de 8,23% e consequente agravamento do déficit financeiro, índice de liquidez de curto prazo de 0,05%, desajustes no recolhimento dos encargos previdenciários, descumprimento do artigo 42 da LRF, superação do limite da despesa de pessoal no último ano do mandato, com gastos representativos de 56,72% da receita corrente líquida. Eu peço ao defensor que se concentre na argumentação nos pontos destacados. É uma síntese do relatório. Palavra de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo secretário-diretor-geral, representante do Ministério Público, aos servidores, advogados, prefeitos e a todos que nos assistem também pela internet, boa tarde. Excelentíssima relatora, certamente procurarei me ater aqui às questões suscitadas, porém, há que se fazer uma breve introdução aqui. Nosso país vive um momento único em sua história, um momento em que o povo brasileiro deposita esperança no novo governo, esperança por mudanças. E mudanças estas que proporcionem a correção dos rumos, pois o que hoje vivemos beira ao ridículo. Tamanha a inversão de valores. São professores que não têm o menor respeito de seus alunos, policiais que não são reconhecidos ao passo que bandidos têm quem lute por seus direitos. A esperança de um país em que os municípios tenham recursos suficientes para garantir que seus cidadãos sejam atendidos com dignidade e qualidade, pois o que os municípios vivem hoje é um modelo falido. Um país em que, efetivamente, as decisões desta Igreja-Corte tenham o condão de punir os maus gestores, mas que também esta Corte tenha a prerrogativa de efetivamente reconhecer o bom gestor, mesmo que para isso seja necessária autonomia para flexibilizar o entendimento da lei, a patamares que possa se reconhecer o que é bom e justo. E por que essa esperança do povo, nobres conselheiros? Porque estamos todos cansados de ver a impunidade dos maus e muitas injustiças com os bons, que, abnegados, se lançam em lutas muitas vezes inglórias para tentar mudar o que está errado. E é nesse clima que começa a abordar as contas de 2016 do Executivo de Americana, porque elas não podem ser vistas na superficialidade de apenas um exercício. Ela precisa ser entendida num contexto. Isso porque a Americana está numa posição diferente com relação ao exercício de 2016 e anteriormente de 2015, de todos os demais municípios do Estado de São Paulo. Sucede que a Justiça Eleitoral determinou a cassação da chapa do então prefeito por irregularidades na prestação de contas em 2012. Como a cassação se deu para a chapa, a Justiça Eleitoral determinou novas eleições que ocorreram ao final de 2014. Sagrou-se vencedor daquelas eleições, então, o atual prefeito, Omar Najar, com a missão de tirar o município de Americana do caos. Frisamos caos, com todas as letras em caixa alta, porque foi a pior situação que a Americana passou em sua história,
e que coincidiu efetivamente com a crise de 2015 e 2016, que todos os que por aqui passam citam. Só por essa situação, temos que considerar as contas desses dois exercícios deveriam ser vistas com maior apreço e cautela, assim como foram as contas de 2015, pela primeira Câmara desta Corte, na 41ª sessão ordinária de 12 de dezembro de 2017, quando então a relatora, a doutora Silvia Monteiro, e os conselheiros Dimas Eduardo Ramalho e Antônio Roque Cidadini, manifestaram-se pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2015, numa manifesta decisão histórica, considerando que em 2015 a situação americana era pior do que a de 2016. Porque o prefeito de 2015 e de 2016 assumiu um mandato tampão, 2 anos do ex-prefeito e 2 anos do senhor Omar Najar. Histórica também essa decisão, porque foram justos e reconheceram que foi bom, pois a situação de 2000, como dito, foi muito pior do que a CPI de 2016. Diante dessa particularidade, não há como dissociar as contas de 2016 das de 2015, e, por conseguinte, da de 2017, o que se fará entender no decorrer das alegações específicas dos itens apontados. O primeiro deles nos memoriais, eu gostaria de fazer um adendo, que nos memoriais entregues, não só para, evidente, considerar a relatora, mas também para os demais conselheiros, foram juntados uma vasta documentação atestando a situação caótica financeira que o município de Americana encontrava-se no início de 2015, quando o senhor Omar Najar assumiu. Com relação ao percentual de gastos com o pessoal, ao assumir em janeiro de 2015, a primeira providência que a administração fez foi uma auditoria na contabilização dos gastos com o pessoal, pois os números demonstravam que haviam desajustes, ao passo que, no Aldesp dessa Igreja Corte, figurava 70 ponto alguma coisa de percentual com gasto de pessoal, o real era de 72,39%. Foi a primeira vez que eu, com 30 anos de vivência na área pública, me deparei com uma situação dessa magnitude. 72,39% foi o percentual fechado de gastos com pessoal em dezembro de 2014. Na página 5 dos memoriais, a gente apresenta aqui uma evolução dos gastos com pessoal na gestão Omar Najar de 2015 e 2016, para a gente comparar a evolução desse percentual. No primeiro quadrimestre de 2015, esse percentual continuou nesse nível de 70%. Segundo quadrimestre de 2015, baixou para 65,20%. Terceiro quadrimestre de 2015, fechou em 59,83%. Fechamos 2015. Primeiro quadrimestre de 2016, 57,19%. Segundo quadrimestre de 2016, 55,79%. Terceiro quadrimestre de 2016, 56,72%. De fato, doutora Cristiana, fechamos o exercício de 2016 acima do limite de 54%. Mas saímos de 72,39% e o trouxemos em 2 anos para 56,72%. E, nos memoriais, foram relacionados todas as ações implementadas pelo governo Omar Najar em 2015 e 2016 para que isso fosse possível. Gostaria de destacar apenas uma delas. A dispensa de servidores não estáveis, que foi necessária em razão dessa questão, que, por uma ação coletiva do sindicato e uma decisão liminar, suspendeu o afastamento, ou melhor, a demissão desses servidores. 2015 e de 2016, a prefeitura ainda trabalhou com essa liminar com esses servidores. Em 2017, com a resolução de mérito e com a efetiva dispensa desses servidores, e aí continuamos a evolução aqui, no segundo quadrimestre de 2017, e com a dispensa desses servidores, o percentual de gastos com pessoal já veio para 53,02%. Então, o fechamento do percentual de gastos com pessoal acima do limite em 2016 decorreu não de um ato de gestão do prefeito, aliás, da suspensão de um ato de gestão do prefeito através do Poder Judiciário. Esse é o primeiro ponto, que é o gasto de pessoal.
Vou focar um pouquinho agora no artigo 42. Tivemos também uma das ações promovidas no início de 2015, a tentativa, na verdade, do Poder Executivo de anular um ato de gestão anterior que migrava do regime de previdência geral para o regime próprio de previdência 2.173 servidores da administração direta e indireta do município de Americana. Como, durante o exercício de 2016, eles haviam se conseguido liminarmente também essa migração, não conseguimos, na verdade, derrubar essa decisão judicial, durante todo o exercício de 2016, foram contabilizados os encargos patronais desses 2.173 servidores para o regime próprio de previdência social. E, no início de 2016, em razão dessa migração de pessoas, de um regime para outro, havia sido estornado os encargos patronais até então contabilizados, que deixaram de ser contabilizados, portanto, na apuração da iliquidez financeira do dia 30/4/2018. Por outro lado, na apuração feita pela fiscalização em 31 de dezembro de 2012, o valor relativo a essa contabilização foi computado duas vezes. Uma porque estava sendo contabilizado pelo regime próprio de previdência social e, com a decisão judicial, precisou voltar para o INSS. Então, foi feito o reempenho daquilo que havia sido contabilizado. Isso está detalhadamente na defesa prévia dos memoriais explicado e juntado à documentação comprobatória. Isso com relação ao artigo 42. Com relação ao déficit, eu pediria a gentileza de nos atentarmos aqui a um quadro, que também uma planilha Excel que eu deixei com Vossas Excelências no início da sessão de hoje, que mostra, vamos me ater aqui especificamente ao exercício de 2016. A Prefeitura, tão somente a Prefeitura, fechou 2016 com um superávit de R$ 51.667.700. O apontado déficit pela fiscalização remonta aqui, se refere, na verdade, à consolidação das despesas de toda a administração indireta. A Americana tem a Gama, que é a Guarda Civil Municipal, que só é contabilizado só a despesa, praticamente não tem receita, então gerou um déficit de 35 milhões. O Fundo Municipal de Saúde, que mantém o hospital, também um déficit de 55.143. Aqui a contabilização da Câmara, 25 milhões, e eu tenho aqui o déficit apurado de 49 milhões. Eu tenho só a diferença aqui com relação aos 43 encontrado pela fiscalização, o superávit que o DAE, o Departamento de Água, consta de 6 milhões aqui, é a razão das diferenças do apontado pela fiscalização. Muito bem, o que eu quero, na verdade, demonstrar com essa planilha? Se verificarmos aqui o déficit consolidado, a última linha em vermelho, 2014, que foi o último ano de gestão da administração anterior, fechou, a Prefeitura, ou melhor, o município fechou com um déficit de 172.171.000. Primeiro ano de gestão do atual prefeito. Aliás, a população americana reconheceu o esforço do prefeito em tirar o município dessa situação e o reelegeu na eleição de 2016, para assumir em 2017. Então, ele saiu de 172, e no primeiro ano de gestão, em 2015, com todas as ações implementadas, ele trouxe o déficit para 84.429.000. No segundo ano de gestão, 2016, que é o que está em análise, o déficit consolidado de 49.615.000. E o que fecha com chave de ouro, na verdade, em 3 anos, ele saiu de um déficit de 172 milhões e trouxe para 2017 um superávit de 8.821.284. Isso consolidado, município. Sendo que o resultado orçamentário da Prefeitura em 2017 foi positivo em 101 milhões. Em 2016 já havia sido positivo em 51 milhões e 2015 56 milhões. Ou seja, com todo o respeito que eu tenho por essa egrégia corte, eu ouso dizer que as contas de 2016 da Prefeitura da Americana merecem e devem ser aprovadas.
não é possível não enxergarmos com olhos diferentes toda essa evolução positiva que se deu, principalmente, e como todos que me antecederam já falaram, na pior crise que esse país já passou. Então, para encerrar, peço licença para fechar com uma frase de Martin Luther King, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, não fiquemos em silêncio, ou, em outras palavras, omissos, excelências, quando um bom gestor faz o que parece impossível para tirar o município do caos em que se encontrava. Façamos o que é certo e o que é justo. Então, conclamo vossas excelências a também entrar para a história, a exemplo do que aconteceu ano passado, com a aprovação das contas de 2016 da Prefeitura de Americana. Era o que eu tinha para dizer e agradeço a oportunidade. Vamos romper o silêncio da conselheira relatora. Tem a palavra. Nós estamos no final do ano, temos que votar as contas, doutor Júlio. E eu quero cumprimentá-lo pela defesa aqui apresentada, mas, doutor Edgar, doutor Beraldo, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossa Excelência, e é um conjunto de desacerto. A situação aqui compromete muito as contas. O tribunal emite um parecer anual das contas, em que pese em 2015 ter sido relevado algumas questões em função de toda a conjuntura de Americana, que estamos no segundo ano já. E a gente observa uma execução orçamentária em 2016 deficitária em 43 milhões, equivalente a 8,23%, aprofundando o resultado financeiro negativo vindo do exercício anterior. Nós estamos falando de um déficit financeiro equivalente a 230 dias de arrecadação. Fica difícil dar provimento numa conta nesse sentido. Eu destaco aqui que esse déficit financeiro ele era 368 milhões em 2015, e no ano passou, no final de 2016, para 391. Foi agravado ainda em 2016. Houve um aprofundamento no ano em análise em 6,23% desse déficit financeiro. Apronto também aqui que a Prefeitura não apresentava, no final do exercício, recursos suficientes para enfrentar seus compromissos de curto prazo. Um índice de liquidez de imediata de 0,05%. Eu confesso que eu não vi nenhum outro, até aqui nesse período, de 0,05%. Dívida fundada aumentou 226% no exercício em análise, de acordo também com a inadimplência dos encargos sociais, devidos ao Ameriprev, representando 22 milhões em contribuições patronais e 9,1 milhões em encargos retidos dos servidores e não repassados ao regime próprio de previdência. O responsável busca justificar as ocorrências dos encargos com base na decisão proferida pelo TJ de São Paulo, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.110 de 2010, que vinculava parte dos servidores novamente ao INSS. Todavia, o quadro delineado pela inspeção demonstra que o município cessou por completo toda e qualquer contribuição devida ao regime próprio de previdência, mesmo em relação àqueles servidores que, desde o início de seu vínculo funcional, estavam ligados ao Instituto de Previdência. Então, com relação a isso, não foi paga a parte de fevereiro a dezembro de 13º também, as cotas devidas no Instituto de Previdência, que não foi demonstrada nos autos nessa primeira instância. Pode ser que, num pedido de reexame, traga alguma notícia. Eu destaco que o município não parcelou esses encargos de acordo com a portaria 333, ainda está sem fazer esse reparcelamento. A despesa de pessoal, a despeito da diminuição, reconheço, sim, que houve uma diminuição durante o exercício. Eu tenho aqui os dados, eles eram, no final de 2015, em 59,83. Finalizou o exercício de 2016 em 56,72%. Mas, mesmo assim, a gente observa que o responsável desatendeu vedações do inciso 4 e 5º do parágrafo único do artigo 22 da Lei Fiscal, pois, nesse período vedado, nomeou servidor para cargo comissionário, realizou hora extra que totalizaram 6,5 milhões no ano em análise. Também não restou comprovado o cumprimento do artigo 42
encerrou o exercício de 2016 sem ostentar liquidez suficiente para suportar os restos a pagar. A defesa traz os dados, que muitos foram analisados pela TJ, também analisei no gabinete, que eu endossei os dados da TJ e da fiscalização nesse sentido. Nesse contexto de vários pontos, eu vou manter meu parecer desfavorável, encaminhei previamente, vamos aguardar um reexame para poder, talvez, algum outro ponto poder ser melhor esclarecido. Então, meu voto, nesse momento, é um parecer desfavorável às contas de Americana. Muito bem. Está em discussão. Conselheiro Beraldo. Realmente, só uma manifestação. Realmente, olhando os números, nós reconhecemos que a situação que o prefeito recebeu, a prefeitura, é uma situação extremamente difícil e grave, exatamente no momento de uma crise econômica agravada na cidade, que o setor têxtil, né, na cidade, setor que é o polo têxtil, extremamente agravado também. E nós verificamos aqui que tem um esforço no sentido de observarmos o superávit primário, que ele realmente melhorou. Mas, como disse aqui a relatora, eu acho que já houve um reconhecimento da população que deu mais 4 anos para o prefeito continuar nesse trabalho de recuperação da prefeitura. Já houve um reconhecimento. Agora, a nós, aqui, cabe analisarmos as contas dentro dos parâmetros de auditoria, daquilo que nós temos na nossa jurisprudência, como nossa referência, o quadro de pessoal, nós verificamos que, embora tenha reduzido, mas ainda está acima o gasto, né, com pessoal, acima. O déficit realmente ainda é bastante significativo e não temos como, realmente, embora compreendendo esse esforço todo que foi feito, e esse momento que nós vivemos, mas realmente nos cabe aqui encaminharmos no sentido da desaprovação e não vejo como ser diferente. Encerrada a discussão em votação, aprovado o voto do relator. Agradeço mais uma vez a participação do eminente